Boa noite. Olá, boa noite. O Conselho Nacional de Justiça investiga desembargador que se recusou a usar máscara e humilhou um guarda civil. Câmara atende pedido do governo e adia a votação sobre o futuro do principal fundo de financiamento da educação básica do país. A vacina chinesa contra o novo coronavírus, que conta com parceria do Instituto Butantan, começa a ser testada amanhã em todo o Brasil. Cerca de 9 mil voluntários devem participar dos testes. As 20 mil doses da vacina vindas da China chegaram a São Paulo nesta madrugada e foram encaminhadas ao Instituto Butantan. A Coronavac será aplicada a partir de amanhã em 9 mil voluntários em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Em São Paulo serão 890 voluntários, todos funcionários do Hospital das Clínicas, entre médicos, enfermeiros, paramédicos e fisioterapeutas. O grupo será monitorado ao longo de um ano. Entre os recrutados, metade receberá 2 doses no intervalo de 14 dias. Outra parte do grupo, doses de placebo, uma substância sem o vírus. Esses voluntários serão monitorados pelos Centros de Pesquisas do Brasil e por uma comissão de pesquisadores internacionais. As pessoas, portanto, para participar desse estudo, deveriam ser aquelas que estão sob risco de contrair Covid-19. E, para isso, a gente selecionou profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, são todas as pessoas que estão no cuidado do dia a dia aos pacientes. E por que isso? Porque é claro que essas pessoas, por terem contato frequente com pessoas que têm o vírus, acabam tendo um risco maior de pegar a infecção. E é nelas que a gente tem uma condição mais rápida de responder se a vacina está conseguindo proteger ou não contra a infecção, mas principalmente contra o desenvolvimento da Covid-19. O objetivo é finalizar os testes em até 90 dias. Se comprovada a eficácia, a vacina será produzida pelo Instituto Butantan a partir de 2021. A meta é distribuir 120 milhões de doses pelo país. Os pesquisadores do Hospital das Clínicas vão analisar os voluntários em consultas agendadas a cada 2 semanas. Evidentemente que a vacina será destinada a todos os brasileiros, não apenas aqueles que são de São Paulo. E isso será feito através do SUS, Sistema Único de Saúde, universal e gratuito a todos os brasileiros. A chegada dessa vacina, ela abre uma perspectiva muito importante para toda a sociedade. Abre uma perspectiva de que nós paremos de contar casos, paremos de contar óbitos e a gente passe a trabalhar no planejamento da volta à normalidade. E nessa volta à normalidade, com a reabertura de bares, restaurantes, parques e academias em São Paulo, o risco de contágio pela Covid-19 pode aumentar. Os infectologistas alertam que as regras de prevenção devem ser seguidas à risca. A ansiedade para ir ao restaurante era grande e agora finalmente pode, mas não como antes. Para entrar só de máscara, a temperatura do corpo tem que estar normal e tem que higienizar as mãos. Lá dentro, as mesas têm que estar afastadas desse jeito aí, com distância de 1,5 m entre elas. E se a mesa é fixa, tem de respeitar a sinalização. Seguimos todos os protocolos de segurança. Tem um totem de álcool em gel na entrada, medição da temperatura, cardápio digital, distanciamento das mesas. E um controle aí da entrada dos clientes, né, para evitar aglomeração. Tendo isolamento entre as mesas, como eu percebi que havia aqui esse isolamento, eu acho sim seguro. A higienização das mesas, talheres, o contato dos garçons, deixa a gente bem seguro em frequentar. Esse restaurante oferece ainda opções de ambientes para que o cliente se sinta seguro. Por enquanto, a maioria tem escolhido lugares aqui na parte externa, que é mais arejada. Também para minimizar os riscos de contaminação, a recomendação dos especialistas é que sentem à mesa apenas pessoas que já vivem na mesma casa, até porque é o momento em que é preciso tirar a máscara. Estou com meu irmão que a gente mora na mesma casa e com alguma frequência a gente faz os exames. E atenção, terminou de comer, máscara no rosto de novo. Apesar da máscara incomodar muitos de nós,
Essa é uma das medidas, a gente não pode esquecer que essa é a primeira barreira de proteção para evitar a aquisição do vírus. Nos parques, o incômodo é ainda maior para quem faz exercícios, mas as regras são as mesmas. Tirar a máscara só se for para comer ou beber. Apesar de ser um local ao ar livre, existe risco se houver aglomeração. Já na academia, o ambiente fechado preocupa ainda mais. Por isso, só devem ser praticados esportes individuais. É recomendável fazer atendimentos agendados e manter a higienização dos equipamentos após cada uso. O aluno deve levar máscaras extras para trocar durante a atividade. Os vendedores ambulantes e de artesanato voltaram a trabalhar hoje nas ruas da capital paulista. A medida faz parte da flexibilização da fase amarela. Mas, para isso, é preciso seguir uma série de regras e recomendações. O repórter Guilherme Lopes tem mais informações ao vivo. Boa noite, Guilherme. Como é que está o clima por aí, né? Acho que sempre dá um alívio de voltar a essa normalidade e também ganhar um dinheirinho. Olá, Amanda, Mauro, boa noite a vocês, boa noite a todos. Olha, com certeza, viu, porque foram quase 4 meses que esses vendedores ambulantes legalizados e de artesanatos ficaram sem trabalhar aqui na capital paulista. E nesta segunda-feira eles puderam retornar ao trabalho. A medida autorizando a volta às ruas de São Paulo foi publicada no sábado no Diário Oficial do município pela Prefeitura. Só que ela traz uma série de regras, assim como o comércio formal já segue. Entre elas estão, por exemplo, respeitar o horário limite de funcionamento ao longo do dia, de 6 horas, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Fora isso, esses donos de barracas precisam cuidar da saúde tanto dos colaboradores quanto dos clientes. E nisso, disponibilizar álcool em gel, evitar que os produtos fiquem expostos nas barracas para que os clientes não fiquem tocando, orientar os clientes para manter o distanciamento social de 1,5 metro entre eles, evitar as aglomerações ali em volta da barraca para que o dono ou colaborador possa atender um cliente por vez. Todas essas medidas é para garantir a segurança da saúde dos colaboradores e também dos clientes. De acordo com a Prefeitura, aqui na capital paulista, são cerca de 2.000 vendedores ambulantes legalizados e cerca de 10.000 que têm permissão temporária de trabalho. Guilherme Lopes, de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigado, Guilherme. E a partir de hoje, você que é assinante do Rede TV Plus tem novas chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Casa é Sua. De segunda a sexta, você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos, no Encrenca, pode levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. E agora, você que é assinante tem ainda mais vantagens. Durante toda a programação, você pode ser surpreendido com QR Codes que te darão pontos para acumular. Juntando 1.000 pontos, você ganha um bilhete para participar dos sorteios. Se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Boa sorte! Além do presidente Jair Bolsonaro, 2 ministros testaram positivo para a Covid-19. O novo titular da Educação, Milton Ribeiro, e Onyx Lorenzoni, da Cidadania. Lorenzoni relatou que sentiu os sintomas no fim da semana passada, quando decidiu fazer os exames. Hoje, o ministro adiantou que está bem e se recupera da doença com o uso da cloroquina. O ministro da Educação anunciou que também passa bem e que já está sendo medicado. Disse que vai trabalhar remotamente até que se cure. O presidente Bolsonaro segue se recuperando. Ele foi diagnosticado com a Covid-19 há 2 semanas e, desde então, despacha somente da residência oficial, o Palácio da Alvorada. Bom, e vamos aos números do novo coronavírus em todo o Brasil. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, 1.409.000 pessoas estão recuperadas da Covid-19. 629.000 pacientes estão em acompanhamento. E o país acumula mais de 80.000 mortes provocadas pelo vírus. Um homem foi preso por desacato no Rio de Janeiro após se negar a colocar a máscara de proteção. A Guarda Municipal usou uma arma de eletrochoque para imobilizar o rapaz.
De acordo com a Guarda Municipal, este homem de camisa preta de 25 anos, que não teve o nome divulgado, estava na areia da praia de Copacabana, na zona sul do Rio, sem máscara, acompanhado de outras 3 mulheres quando foi abordado. Segundo os agentes, ele não acatou a ordem de colocar a proteção, se recusou a fornecer o documento de identidade para ser multado e xingou a equipe. Ao ser comunicado que iria para a delegacia, o homem se alterou e foi mobilizado. Resistindo o tempo todo, resistindo. Falou que não ia. Neste vídeo, é possível ouvir as pessoas que passavam pelo local pedindo para ele se acalmar. Para ficar calmo, você tá fazendo desacato. Muito agitado, o homem consegue se livrar dos guardas. Neste momento, ele é atingido pela arma de eletrochoque e imobilizado novamente. Algemado, o homem foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento para a retirada dos dardos e, em seguida, levado para a delegacia. Ele vai responder por desacato, desobediência e resistência. Até o momento, a Guarda Municipal já registrou 1.532 multas pela falta do uso de máscara, que é obrigatório em locais públicos no Rio. Um grupo de pesquisadores de Minas Gerais e São Paulo identificou 4 medicamentos com potencial para combater a infecção causada pelo novo coronavírus. Apesar desses resultados positivos, é sempre bom alertar que esses estudos ainda estão na fase de testes. Confira na reportagem do Rodrigo Cabral. Os pesquisadores se dividiram em 2 frentes de trabalho. Os testes in vitro com células vivas foram feitos em laboratórios da USP, em São Paulo. Já as simulações em computador são desenvolvidas no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, em Belo Horizonte, e tem como base um extenso banco de dados. Você pode usar essas predições para saber assim, olha, essa droga, ela mata o vírus, mas como ela vai interagir com moléculas do corpo humano? Ela vai aumentar ou diminuir a inflamação? Ela vai aumentar a morte celular? Até agora foram identificados 4 medicamentos com potencial para controlar a infecção causada pelo novo coronavírus. De acordo com os pesquisadores, essas drogas podem ser um ponto de partida para a elaboração de novos remédios para a doença. Usados no tratamento de 2 tipos de câncer, o Brequinar e o acetato de abiroterona chamaram a atenção nos testes pela alta capacidade de matar o vírus da Covid-19. Doses baixas desse medicamento conseguiram matar o vírus e não mataram as células in vitro. Então, se você interrompe esse processo, talvez seja um caminho. Já o extrato de Ederelix, usado para bronquite, e o antibiótico neomicina apresentaram efeitos mais moderados. O teste in vitro, ele indica os prováveis candidatos. Aí os testes clínicos têm que ser feitos, escritos e aprovados por um comitê de ética e, dependendo, você pode talvez pular a etapa de teste em animais e já começar um teste clínico com pacientes. 2 tipos de vermífugos que chegaram a ser associados no Brasil ao combate da Covid-19 também foram analisados. Nesse caso, os estudos mostraram que os medicamentos só teriam efeito contra o coronavírus com doses muito altas, inviáveis para o organismo humano. A gente tem que pensar que o organismo da gente é complexo, ele não é só assim, tomou e pronto, acabou, só vai agir no vírus. Não é. A evasão de alunos e a inadimplência preocupam faculdades privadas em todo o país. Por causa da pandemia, estudantes que tiveram redução na renda estão abandonando os cursos. Em 2020, agora em março, eu acabei desistindo do curso por conta da pandemia do coronavírus. A pandemia acabou afetando, sim, o meu salário, a minha renda, por conta de alguns cortes que teve na empresa. E por isso que eu acabei desistindo da faculdade. O caso da Adriana é mais um entre tantos estudantes brasileiros que se viram obrigados a abandonar a faculdade. São pelo menos 265 mil alunos que estavam matriculados no ensino superior e que trancaram ou abandonaram o curso nos meses de abril e maio. A evasão foi 32% maior em comparação ao mesmo período do ano passado. O aumento de desempregados e a redução da renda dos estudantes provocaram o abandono.
Esse cenário provocou a maior inadimplência nas faculdades desde 2006. Em maio, a taxa atingiu 23,9%, quase o dobro registrado no mesmo mês do ano passado. Para tentar reverter esse quadro, esta universidade da capital paulista abriu um canal de negociação com os estudantes. Tivemos um resultado positivo na contenção e retenção dos alunos no que se considera a evasão. Então conseguimos, inclusive, o retorno de alguns alunos que no primeiro momento tinham trancado o curso. Então tivemos um bom resultado quanto à retenção de alunos, mas estamos enfrentando as mesmas dificuldades que todo o setor vem enfrentando quanto às questões econômicas. Segundo o diretor da ONG Educa Afro, que ajuda negros e pobres a ingressarem no ensino superior, 80% dos estudantes estão passando por dificuldades. Primeiro grande baque, desemprego. Segundo grande baque, quase todos eles, por serem pobres e negros, têm parentes vítimas da Covid. Mesmo com bolsa do curso de odontologia, Emer está pensando em abandonar a faculdade. Tive que largar meu emprego em São Paulo para vir estudar aqui em Bragança, porque foi onde que eu passei. E estou enfrentando momentos de dificuldade aqui no interior, em Bragança, por conta da pandemia. Eu estou querendo trancar a faculdade porque eu não estou conseguindo me manter aqui no interior. Estou sem emprego, desempregada. A Guarda Civil Municipal de Diadema, no ABC Paulista, usou caminhões-tanque com jatos d'água para dispersar as aglomerações nas festas irregulares em ruas da cidade. Os vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que a Guarda Civil Municipal de Diadema interrompe uma das festas. Com a chegada das viaturas, houve correria. Nas imagens, muitos jovens aparecem reunidos e sem máscara. A GCM atuou com jatos d'água para dispersar as aglomerações nas festas de rua espalhadas pela cidade. Segundo a Prefeitura de Diadema, foram recebidos chamados de perturbação de sossego em 14 pontos diferentes na noite de ontem. Um helicóptero carregado de drogas caiu no início dessa tarde em uma região rural de Biúna, no interior de São Paulo. Um homem gravou com o celular a queda da aeronave, que tentava se sustentar próximo ao solo. Veja aí as imagens, aparentemente com problemas técnicos. Segundo a PM, 3 pessoas estariam a bordo. Buscas foram realizadas na mata, mas infelizmente ninguém foi encontrado no local. O CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, deve analisar as causas da queda. Mais de meia tonelada de drogas foram apreendidas na última semana em rodovias do Nordeste. Mais de 30 pessoas foram presas. A operação da Polícia Rodoviária Federal foi realizada entre os dias 2 e 19 de julho, em rodovias dos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco, na região conhecida como Polígono da Maconha. No total, foram apreendidos 517 quilos de maconha e 15 quilos de pasta base de cocaína. 35 pessoas foram detidas. A Polícia Rodoviária Federal estima que cerca de 2 milhões de reais que seriam movimentados pelo crime organizado tenham sido retirados de circulação no país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, sofreu um acidente doméstico ontem em Marília, no interior de São Paulo. Toffoli caiu quando estava em casa e teve um pequeno corte na cabeça. Ele foi levado ao hospital na zona sul da capital paulista, onde passou por exames e ficou algumas horas em observação. Toffoli recebeu alta ontem mesmo e já voltou ao trabalho, despachando por videoconferência. Mesmo diante desse cenário de incertezas que a gente vive atualmente, empresários em Belo Horizonte estão investindo em novos negócios. Pois é, a intenção é aproveitar o processo de retomada da economia. A gente está vendo aos poucos essa flexibilização e a mudança de comportamento no pós-pandemia. Veja na reportagem de Patrícia Contaldi. Sem poder receber as clientes na loja, a Ana Luísa decidiu vender as peças de lingerie pela internet e resolveu trabalhar nesse espaço compartilhado. Coworking foi a solução perfeita para mim, porque aqui eu consigo trabalhar, consigo ter um tempo bom para eu dedicar ao meu trabalho, sem ter as interferências que a gente tem dentro de casa. Cerca de 2 milhões de reais foram investidos no prédio recém-inaugurado. O projeto privilegiou a ventilação natural, o que reduz os riscos de contaminação por Covid-19. Um espaço mais agradável, com ventilação natural, você consegue
manter o distanciamento e também pela própria mudança do modelo de trabalho. Ela consegue locar salas de reunião, ela consegue passar o dia inteiro aqui. Este restaurante especializado em comida a quilo funcionou aqui neste endereço por mais de 20 anos. Com a pandemia, os clientes deram lugar às entregas e os donos aproveitaram as mudanças para novos investimentos. Não era nosso produto fazer delivery, nosso produto, na verdade, a gente vendia a comida aqui. Como a gente teve que se reinventar, a gente criou um aplicativo próprio, a gente chegou à conclusão que a gente não dá mais para ficar só com o almoço, a gente vai ter cafeteria, a gente vai ter lanche da tarde, a gente vai ter pizzaria à noite. Mas um levantamento divulgado hoje pela Câmara dos Dirigentes Lojistas mostra que desde o início do isolamento social, 7.200 empresas de Belo Horizonte tiveram que encerrar as atividades. Só o setor de bares e restaurantes fechou 40 mil postos de trabalho e cerca de 140 mil pessoas podem perder o emprego caso a reabertura do comércio demore muito. Nós sabemos que a retomada ainda vai demorar, ela vai ser lenta, mas o fato é que é possível planejar, é possível analisar, olhar para o retrovisor, entender o que nós já aprendemos com todo esse momento e já começar a se adaptar. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. O noticiário mostra todo dia mais e mais casos de corrupção na compra de aparelhos, especialmente respiradores, contra o Covid-19. Espera-se que a justiça faça pesar a sua mão sobre essa bandidagem, esses canalhas, esses filhos da mãe insensíveis à tragédia do país e à tragédia das pessoas que perdem os seus familiares nos leitos de hospitais sem equipamentos. Não pode continuar a impunidade no país. Pena que não exista prisão perpétua. Isso é uma vergonha. Ainda em tratamento da Covid-19 e em isolamento social no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o uso da cloroquina. Hoje a Associação Médica Brasileira do Brasil recomendou que fosse usado esse medicamento para combater o vírus. O ministro da Cidadania e da Educação ontem deu positivo para o vírus, já tomaram a cloroquina e já estão bons. A ciclofaixa de lazer voltou a funcionar em alguns pontos de São Paulo. O projeto, que começou em 2009 no Parque Ibirapuera, na Zona Sul, atualmente conta com 117 quilômetros de extensão, divididos em 9 trechos, e abrange desde a Avenida Paulista até a zona leste da cidade. A operação estava suspensa desde o final de agosto do ano passado, quando a empresa que patrocinava o projeto decidiu rescindir a parceria com a prefeitura. A reinauguração foi feita ontem aqui na Avenida Paulista e contou com a participação do prefeito Bruno Covas. A prefeitura informou que o investimento da nova empresa patrocinadora do projeto será de 12 milhões de reais e que até o fim do ano a capital vai ganhar mais 173 quilômetros de vias para ciclistas. De São Paulo, Murilo Rincon para o Rede TV News. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, prestou depoimento como testemunha no inquérito que apura se houve vazamento de informações na Operação Furna da Onça da Polícia Federal em 2018. O procurador da República, Eduardo Benones, chegou ao Senado por volta das 14h. O depoimento ocorreu no gabinete de Flávio Bolsonaro e durou cerca de 40 minutos. O parlamentar usou a prerrogativa de escolher o dia e o local para ser ouvido. Acompanhado de uma advogada, Flávio, que depôs como testemunha, voltou a negar que tenha sido informado previamente sobre a Operação Furna da Onça. A ação da PF investigou um esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio. Entre os alvos da operação estava Fabrício Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro, quando o senador era deputado estadual. Foram essas investigações que deram origem ao relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o antigo COAF, que apontou movimentações atípicas nas contas de Queiroz.
A denúncia de vazamento foi feita pelo ex-aliado do parlamentar e suplente dele ao Senado, o empresário Paulo Marinho. Após o depoimento, Flávio disse ser vítima de uma mentira e que o empresário estaria interessado na vaga dele no Senado. Obviamente, pelo que parece, ele está mais interessado na minha vaga no Senado do que em tomar conta da própria vida. Ele é pré-candidato a prefeito do Rio pelo PSDB. Assim, as pessoas têm que entender que para construir essa vida política tem que ser pelos próprios méritos, não querendo tacar pedra nos outros. Então vou continuar trabalhando muito pelo Rio de Janeiro e essa é a página virada. Eu espero que o Ministério Público do Rio, a Polícia Federal, tome as providências depois com relação a essas mentiras que ele inventou. O procurador que conduziu o depoimento disse que a audiência foi satisfatória. Do ponto de vista de uma audiência, eu diria que sim. A gente fez as perguntas que ele achou que teria que fazer, ele deu as respostas. Ele depois como testemunho, portanto, sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, e a gente vai avaliar agora com calma as respostas para ver o próximo passo. Já falamos de um e agora vamos mostrar outro caso de desrespeito à obrigatoriedade do uso de máscara. Um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo humilhou um guarda civil ao ser multado por andar sem máscara na Orla de Santos, no litoral paulista. O Conselho Nacional de Justiça vai apurar o caso. Nas imagens que viralizaram na internet, o desembargador Eduardo Siqueira, de 63 anos, é abordado na praia por guardas civis que orientam sobre o uso obrigatório de máscara. Siqueira se recusa a colocar a proteção, apesar da insistência dos agentes. O decreto não é lei. Não, mas são obrigados a usar. Em seguida, o desembargador fala que está ligando para o secretário de Segurança Pública de Santos, Sérgio Delbel Júnior, enquanto um dos guardas redige a multa. O senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar o celular do senhor. O magistrado chama o agente de fiscalização de analfabeto e vai embora após rasgar a multa e jogar o papel no chão. Eu estou aqui com um analfabeto do PMC, aqui, um rapaz. Ele falou... O secretário Sérgio Delbel confirmou que recebeu a ligação de Siqueira no sábado, mas negou ter proximidade com o desembargador. Eu nunca tive qualquer contato funcional ou social com o senhor desembargador. Eu nunca tive o telefone dele, nunca tive acesso a ele. Siqueira cometeu 2 infrações e foi multado em R$ 100 por não usar máscara e em R$ 208 por jogar lixo no chão. Esta não foi a primeira vez que o desembargador distratou guardas civis durante a pandemia. Em outro vídeo gravado em maio, Siqueira também aparece sem máscara, discutindo com agentes por causa do item de proteção. O senhor é muito mais esclarecido que todos nós aqui. Óbvio. Exatamente. Isso. Já veio de promoção, a Sorbonne, a Paris, de dono de aula de... O Tribunal de Justiça de São Paulo emitiu nota afirmando não compactuar com atitudes de desrespeito às leis ou de ofensas às pessoas. O procedimento instaurado no TJ foi enviado ao Conselho Nacional de Justiça, que vai apurar a conduta do desembargador. Hoje, a Prefeitura de Santos homenageou os guardas municipais Cícero Hilário Neto e Roberto Guilhermino da Silva pelo desempenho na condução da ocorrência. Cidadão, pela postura, pela calma, pela tranquilidade. A gente tem que manter a nossa calma, a gente não pode se igualar à pessoa, que está ali nos ofendendo. A gente tem que manter a calma porque a gente é agente de segurança, entendeu? Porque se eu igualo ele às ofensas, a tudo, eu ia perder a razão. O desembargador Eduardo Siqueira não respondeu ao contato da nossa produção. Na Serra da Mantiqueira, um incêndio de grandes proporções já dura 4 dias. Ainda não há informações sobre o que teria iniciado essas chamas. No sul de Minas, voluntários, homens do Exército e do Instituto Estadual de Florestas tentam controlar as chamas que já atingiram o equivalente a mais de 600 campos de futebol. Além da área de difícil acesso, o frio também é um desafio para os brigadistas. A temperatura no local onde as equipes estão acampadas chegou a menos 3 graus nesta madrugada. Durante o final de semana, o principal incêndio foi apagado, mas as equipes ainda combatem outros pequenos focos na região que faz divisa com o estado de São Paulo. Uma aeronave também dá apoio ao trabalho.
Em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, as chamas altas se alastraram rapidamente em direção às casas e a um reservatório de gás na Serra da Moeda. A ação rápida dos bombeiros impediu o avanço da queimada. Não houve feridos. Em 2020, os bombeiros já registraram 17.500 ocorrências de incêndio em vegetação no estado. Vamos falar com a Gabriela de França, que traz a previsão do tempo, porque além desse incêndio na Serra da Mantiqueira, há outros focos de incêndio pelo país, né, Gabi? O que é isso? Essa secura toda? Secura, Amanda. Boa noite para você, para o Mauro. Ótima noite para você aí de casa. Gente, o Pantanal, lá no Mato Grosso do Sul, está enfrentando o pior incêndio da história. Já foram consumidos aí cerca de 7.000 hectares, uma área muito grande. A cidade mais atingida é Corumbá. A fumaça, inclusive, alcançou a área urbana, provocando aí uma dificuldade de visualização, né? E olha só as imagens, muito incêndio por lá. E, gente, isso é provocado, tem origem criminosa, mas também tem por conta aí das condições climáticas, né? O clima está muito quente e seco no centro-oeste do Brasil. Muitas cidades estão aí há 2 meses sem chuva e, olha, vai continuar assim, seco e quente. Em Cuiabá, amanhã, máxima de 34 graus e de 30 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E vai ser assim amanhã em praticamente todo o país. A gente só tem previsão aí de chuva, aquela chuva que vai e volta e o tempo fica mais encoberto aqui na costa leste, entre o litoral de Sergipe e da Bahia. No restante, o sol predomina. A gente tem um sistema aqui de alta pressão que impede a entrada de nuvens de chuva, por isso esse clima seco, especialmente áreas do interior, onde tem alerta para baixa umidade do ar. E as temperaturas seguem altas, viu? Acima de 30 graus de norte a sul do Brasil, 34 em Manaus e também em Belém. A temperatura mais baixa amanhã vai ser em Curitiba e Belo Horizonte, onde a máxima é de 24 graus, ainda assim é calor, viu? Em São Paulo, as temperaturas em elevação, teremos mais sol e mais calor. Até quinta-feira a temperatura deve chegar perto aí dos 30 graus. No Rio de Janeiro, onde a gente faz o nosso tour de hoje, a semana vai ser muito quente e de muito sol. Máxima prevista aí nos próximos dias de 30 graus, mas com sensação térmica de mais calor ainda, e o tempo segue firme. E até mesmo lá no sul do Brasil, a gente vai ter aí um clima seco e quente também. Porto Alegre começa com 15 graus, depois a máxima chega aos 29 graus e sem previsão de chuva. Condição ideal para a entrada daquela nuvem de gafanhotos que voltou a ameaçar o estado gaúcho, né? Os gafanhotos estão a cerca de 120 quilômetros da fronteira do Brasil com a Argentina. Olha, a gente vê aí essas imagens, né? Eles não representam uma ameaça, né, para nós, para os seres humanos, mas em questão de horas, gente, pode destruir uma plantação agrícola, causando prejuízo enorme. Da outra vez que eles estavam próximos daqui, teve uma frente fria, veio chuva, afastou. Dessa vez, o Rio Grande do Sul está se preparando aí para a chegada deles até quarta-feira. Pensamos se tivéssemos nos livrado dos gafanhotos, ainda não. Mas não. Nada Que coisa, praga é uma embora, praga. Né? Vamos torcer para ir para outra direção, né? Uma boa noite para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. A pedido do governo, a Câmara dos Deputados adiou a votação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A continuidade do fundo é considerada fundamental para garantir recursos para a educação. O Fundeb foi criado em 2007 e, se o Congresso não aprovar uma nova lei até dezembro deste ano, ele será extinto. No entanto, os recursos do fundo respondem por cerca de 60% de toda a verba destinada à educação básica e, por isso, os parlamentares correm para votar uma proposta de emenda à Constituição que torne a existência do Fundeb permanente. Os recursos são utilizados para manutenção de escolas, compra de materiais, merenda e até pagamento de salário dos professores. Hoje, o Fundeb é composto em 90% por impostos arrecadados por estados e municípios. Os outros 10% são complementados pela União. A proposta elaborada pela Câmara dos Deputados quer tornar o fundo permanente e aumentar a participação da União para 20%. Esse acréscimo seria gradual, começando no ano que vem com 12,5% até chegar a 20% em 2026. A votação no plenário da Câmara estava prevista para hoje, mas o governo, que até então não tinha se envolvido nas negociações, pediu que ela fosse adiada para amanhã. Numa reunião com líderes apoiadores, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, pediu mais tempo para discutir a nova proposta apresentada pelo governo no final de semana. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até concordou com o adiamento, mas tem pressa na votação. Esse debate ficou esquecido
né, pela área responsável no governo durante muito tempo. Então agora já tem um avanço muito grande naquilo que é fundamental e que tem maioria na casa. Mas a gente quer dialogar, ouvir o ministro, ouvir as propostas para ver o que é possível, sempre entendendo que a sinalização correta que o Congresso dá é para mostrar que o próximo ano é um ano importante para que o Fundeb possa ser implementado. A versão do governo prevê que o Fundeb só será retomado em 2022, com o percentual de contribuição da União em 12,5% e chegando a 20% em 2027. No entanto, a equipe econômica quer que 10% sejam destinados para a distribuição de renda para famílias com crianças em idade escolar. Com a medida, seria possível financiar parte do Renda Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família. No entanto, a recepção da proposta do governo não foi boa, tanto que o Ministério da Economia chegou a convocar uma entrevista para apresentar o texto, mas a coletiva foi cancelada 1 hora depois, porque o secretário de Fazenda, Valderi Rodrigues, foi chamado no Palácio do Planalto. Além de precisar de um acordo, o governo terá que convencer a relatora da proposta, deputada professora Dorinha, do Democratas do Tocantins, já que nesta fase da tramitação só podem ser acatadas alterações já sugeridas anteriormente, o que não é o caso do texto do governo ou aquelas feitas pela relatora. Até o momento, a parlamentar não concorda com as sugestões de mudanças do Planalto. Na verdade, uma tentativa de burlar até o teto de gastos, porque é onde passaria o dinheiro, porque não tem caminho institucional para isso. Então, embora reconheça a importância de um programa de renda, de fortalecimento, de apoio às famílias mais carentes, ele não pode ser pago com dinheiro da educação. A previsão é que a votação da proposta seja feita amanhã, mas um novo adiamento não está descartado, já que são necessários 308 votos para a aprovação. A Rede TV e o Facebook Watch se uniram para trazer conteúdo exclusivo para você. É o programa Histórias do Dia, exibido de segunda a sexta no Facebook da Rede TV. Confira! E se você quiser rever esta ou outra matéria do Rede TV News, você pode se inscrever agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. É só acessar, é de graça, youtube.com/RedeTV. Vai lá! E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Nos vemos amanhã. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.